Já parou para pensar sobre o significado profundo dos nomes? Na tradição bíblica, os nomes frequentemente carregam mensagens, destinos e até mesmo advertências. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma lista especial, nomes bíblicos que possuem significados tão impactantes que podem te surpreender. E acredite, após conhecer suas origens e contextos, você certamente pensará duas vezes antes de considerar nomear um filho com eles. Então, se você tem curiosidade sobre os nomes mais inusitados e, diríamos, desafiadores da Bíblia, fique conosco e prepare-se para uma jornada de descobertas. Começaremos nossa lista com um nome singular, mas com um significado muito profundo: Nabal. O nome, à primeira vista, pode parecer singular, e você certamente já ouviu falar de Nabal. Em português, muitos o conhecem como Navão, mas para compreender a verdadeira essência do nome, é imprescindível recorrer ao hebraico antigo. Nabal, que pode ser interpretado como insensato ou de conduta reprovável. Quem foi este personagem, afinal? Nabal era o esposo de Abigail. Em uma ocasião, quando o rei Davi estava em fuga de Saul e necessitava prover sua tropa com alimento e água, ele se depara com as vastas terras de Nabal. Solicitando ajuda, Nabal recusa terminantemente, questionando a identidade de Davi e seus homens, dizendo: "Quem é este Davi?" Conforme diz em Samuel 25, versículo 10. Foi Abigail, a prudente esposa de Nabal, que, reconhecendo o perigo iminente, age rapidamente para evitar um derramamento de sangue. Ela diz a Davi: "Por favor, meu senhor, não dê atenção a esse homem mau, Nabal. Ele é exatamente como seu nome indica. Seu nome significa insensato, e a insensatez o acompanha." Ainda que as versões em português da Bíblia possam ter nuances na tradução, é evidente a congruência entre o nome de Nabal e sua conduta. O que permanece um mistério é a razão pela qual seus pais escolheriam tal nome para ele. Nosso segundo nome tem um significado perturbador: Chatzarmavet, corte da morte. Sim, é isso mesmo. Bem no início do livro de Gênesis, após as narrações das linhagens pós-dilúvio, encontramos o relato de um homem chamado Joctã, que foi pai de vários filhos. Entre eles, havia um cujo nome intrigante era Corte da Morte. Mas por que essa denominação tão sombria? O nome Chatzarmavet pode ter dois significados. Primeiramente, havia uma região conhecida como Chatzarmavet, situada nas terras que atualmente conhecemos como Irã e Iraque, na vasta região da Mesopotâmia. Até hoje, essa região mantém vestígios desse antigo nome. Pode ser que essa nomenclatura tenha surgido devido à presença de um deus pagão venerado naquele território, talvez comparável a Baal, ou ainda mais terrível, pois há indícios de sacrifícios humanos, inclusive de crianças, oferecidos em honra a essas divindades. Embora a Bíblia não detalhe explicitamente essas práticas, é possível que Joctã tenha nomeado seu filho tanto em referência a esse local, quanto às terríveis práticas ali realizadas. Você irá se surpreender com o terceiro nome, Ishboshet. Significa homem da vergonha. Quem atribuiria tal denominação ao seu próprio filho? No contexto bíblico, foi o rei Saul. Entretanto, é necessário um olhar mais profundo para entender a verdadeira razão deste nome. Embora à primeira vista soe como uma alcunha desfavorável, seu significado traz uma mensagem mais profunda relacionada à luta contra a idolatria. Traduzindo literalmente o nome Ishboshet, temos Ish como homem e Boshet como vergonha. O rei Saul, em sua era, tinha como uma de suas principais tarefas a erradicação da idolatria de Baal, uma prática religiosa que alguns israelitas haviam adotado. Indignado com tal prática entre o seu povo, que havia recebido as Escrituras e sabia que havia apenas um Deus verdadeiro, Saul decidiu enviar uma mensagem clara ao nomear seu filho. No livro de Crônicas, o nome Ishboshet é registrado como Eshbaal,
que significa fogo de Baal. Portanto, tanto o homem da vergonha quanto o fogo de Baal carregam a mesma mensagem. A idolatria de Baal é uma vergonha para o povo de Israel. Esse nome poderia ser um apelido ou uma variante, mas ambos refletem o desejo ardente do rei Saul de eliminar a idolatria de Baal. Concluindo, enquanto Ish-bosheth pode causar estranheza inicialmente, a intenção do rei Saul era clara e nobre. Mas a história não para por aí. Um dos descendentes de Saul, seu neto através de Jonatas, foi nomeado Mefibosheth, o que significa exterminador da vergonha, perpetuando a missão de combater a idolatria. E já que tocamos nesse delicado tópico, vamos ao nosso quarto nome, Mefibosheth. Mefi tem uma conotação semelhante a libertar, uma resistência constante contra a desonra. Creio que você já captou a essência. Ele estava alinhado com o propósito de seu pai, que na realidade é um propósito bíblico, combater a idolatria. Assim, nomeou seu filho Mefibosheth. Vale ressaltar que Mefibosheth é o único personagem na Bíblia que é descrito como tendo uma deficiência física. Como ele adquiriu essa condição? A história conta que ele tinha uma ama, uma cuidadora. Quando ela soube da morte do rei Saul e de Jonatas, pai de Mefibosheth, em um conflito contra os filisteus, o temor a dominou. Ela rapidamente pegou Mefibosheth para fugir e protegê-lo. No entanto, durante a fuga, ela tropeçou, fazendo com que o jovem Mefibosheth caísse e se machucasse, resultando em sua deficiência. Mais uma vez, vemos a narrativa associada à luta contra a idolatria, em especial referindo-se ao deus Baal. Este evento trouxe um sinal de desonra à vida de Mefibosheth, algo que o acompanhou ao longo de sua jornada. O quinto nome é Shushan. Esse nome ressoa profundamente na história das práticas idólatras associadas ao pátio da morte. Não foi por acaso que ele deu esse nome ao seu descendente. No livro dos Juízes, encontramos a figura de um rei inimigo chamado Shushan-Rishathaim. Este não é apenas um nome extenso que figura nas páginas da Bíblia, mas carrega consigo uma mensagem profunda. A despeito de ser um rei inimigo, é vital não nos apegarmos unicamente às tradições, mas reconhecer que este monarca teve um impacto negativo e opressor. Durante um período de 8 anos, ele afligiu o povo de Israel, subjugou-os, impôs tributos e trouxe grande sofrimento. Mas o que esse nome, Shushan-Rishathaim, realmente significa? Deriva da raiz hebraica rasha, que significa perverso ou iníquo. Portanto, seu nome já sugeria sua natureza e as ações malévolas que perpetraria contra o povo escolhido por Deus. Nosso sexto nome, que pode causar muita estranheza, se trata de Ashirá. Um nome que à primeira vista pode causar estranhamento entre os habitantes de Israel da era bíblica. Ashirá se traduz como meu irmão é malévolo ou meu irmão é perverso. A questão que surge é: quem daria um nome tão negativo ao seu descendente? A resposta é surpreendente. Foi Naftali, um dos filhos de Jacó. A despeito de seu nome, Atirá foi uma figura exemplar, tornando-se um erudito renomado e um dos líderes de Israel no Egito. Ele se destacou por sua retidão, não sendo parte daqueles que se envolveram no episódio do bezerro de ouro ou no pecado dos espiões. Então, por que Naftali escolheria tal denominação para seu filho? A chave para entender está nas bênçãos proferidas a Naftali. Ele era descrito como alguém contente com o que possuía, sempre grato e satisfeito. Portanto, ao nomear seu filho de Ashirá, Naftali estava, de certa forma, transmitindo um ensinamento. O que pertence ao meu irmão não me é benéfico, ou, em outras palavras, seja contente com o que você tem. Então, apesar de parecer um nome adverso, Ashirá carrega um significado profundo e positivo.
Ele simboliza a ideia de que aquilo que não nos pertence pode não ser o melhor para nós. O nome, embora possa parecer estranho, é uma lembrança constante para sermos gratos pelo que temos e não cobiçar o que pertence a outros. E para aqueles que questionam a veracidade deste nome na Bíblia, ele está presente no livro de Samuel. Ashirá era descendente do profeta. Partindo para o sétimo nome temos Icavod, um nome que imediatamente chama a atenção, pois carrega consigo uma mensagem profunda. Literalmente, Icavod traduz-se como sem glória ou sem honra. Esta designação está diretamente ligada à vida do sacerdote Eli e para os trágicos eventos que envolveram sua família. Eli, um sacerdote de grande importância, teve 2 filhos cujos comportamentos foram muito criticados, Hofni e Pinehas, em algumas traduções conhecido como Finéias. A tragédia começa quando os filisteus, em uma batalha contra os israelitas, conseguem uma vitória significativa e apoderam-se da Arca da Aliança. Este artefato sagrado continha as tábuas dos 10 mandamentos que Moisés recebera diretamente de Deus no Monte Sinai. Pineias estava nessa batalha e acabou perdendo a vida. Quando as notícias dessa derrota e da morte de Pineias chegaram a Eli, o impacto foi tão avassalador que ele caiu de sua cadeira e faleceu. Mas a tragédia não termina aí. A esposa de Pineias, ao ouvir sobre a morte de seu marido, a perda da arca e a morte de seu sogro, entrou em trabalho de parto prematuro. Mesmo diante da alegria do nascimento de um filho, seu coração estava mergulhado na tristeza. Ela, percebendo a magnitude da desonra que havia caído sobre Israel, nomeou seu filho de Icavod, simbolizando a ausência de glória e honra em Israel naquele momento. A designação Icavod tornou-se um lembrete duradouro do período sombrio em que a glória de Deus parecia ter se afastado de Israel, conforme registrado nos escritos sagrados. Fechando nossa lista, temos o nome Lo-Rushama, um termo que pode ser traduzido como sem compaixão ou não amada. Esta designação tem um significado profundo e está ligada à vida do profeta Oséias. É um dos nomes mais distintos entre os filhos deste profeta, e a história que o acompanha é rica em simbolismo. Oséias foi orientado por Deus a se casar com uma prostituta, Gomer. Este casamento serviria como uma alegoria do relacionamento entre Deus e Israel. Assim, Oséias e Gomer tiveram 3 filhos, e cada um de seus nomes tinha um propósito divino e profético. O primeiro, Jezreel; o segundo, nossa referência atual, Lo-Rushama; e o terceiro, Lo-Ami, que significa não é meu povo. O nome Lo-Rushama reflete o sentimento de Deus em relação a Israel naquele período, marcado pela idolatria e pelo distanciamento do povo em relação à sua vontade. Através deste nome, o Senhor estava enviando uma mensagem direta e clara. Devido aos pecados do povo, ele não demonstraria compaixão por Israel naquele momento. Já o terceiro filho, Lo-Ami, leva a mensagem ainda mais adiante. Ao nomeá-lo, não é meu povo, Deus, por meio de Oséias, estava declarando que Israel havia se afastado tanto que parecia não ser mais o povo escolhido. Este nome, assim como o de Lo-Rushama, era um alerta, uma chamada ao arrependimento. Estes nomes, à primeira vista incomuns e até mesmo chocantes, tinham um objetivo: despertar o povo de Israel para a gravidade de sua condição espiritual. Eram símbolos vivos das consequências do pecado e do afastamento de Deus. E enquanto a mensagem era dura, ela também carregava em si a esperança de redenção, como podemos ver em outros livros proféticos, como Isaías, que fala sobre a restauração e o amor constante de Deus por seu povo. Os nomes, por mais estranhos que pareçam, eram uma ferramenta poderosa para comunicar verdades profundas sobre o relacionamento entre Deus e seu povo.